Olá, como vocês já sabem, eu sou a PEC dos anos iniciais, Elisângela, e hoje eu estou aqui para anunciar e apresentar as novas integrantes da equipe dos anos iniciais do Núcleo Pedagógico. Então, nós temos a Rosana, que vocês já conhecem, já estavam com nós anteriormente, mas agora vamos fazer essa apresentação oficial. Depois tem a Esther, que já está conosco aí uns 2 meses. E temos também a Gislaine, que era a diretora do núcleo e que hoje voltou para a parte dos anos iniciais. E para finalizar esse time, nós temos a Carelli, que também veio aqui para consolidar essa equipe dos anos iniciais. Eu quero desejar a todas sucesso e muito aprendizado. E essa troca de experiência aconteça todo o tempo. Sejam todos bem-vindos. Olá, estamos no 12º ATPC dos anos iniciais, Fluência Leitora, parte 2. Pauta: objetivo, marca da concepção da fluência leitora, orientação de leitura, avaliação da fluência leitora, benefícios da fluência da leitura, sugestões de atividades para diferentes perfis de leitores, finalização, referências, objetivos, compreender a importância da aplicação da avaliação da fluência leitora para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, conhecer o perfil leitor da sala de aula, conciliar a fluência leitora com prática pedagógica no âmbito escolar. Professores, como nós já tínhamos abordado na nossa formação anterior, então, nesse momento, nós estamos trazendo para vocês o marco da concepção da fluência leitora. Então, vamos pensar a teoria do processamento automático, que é referente à informação na leitura. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu tenho a fluência, quando eu domino essa fluência leitora, eu vou pensar no quê? Em uma questão da percepção. Então, ela acontece automaticamente. Eu vou pensar nas capacidades cognitivas. O Lamberge e o Summers, eles levantaram essa hipótese porque, para muitos leitores, uma baixa compreensão poderia ser explicada pelo investimento alto dos seus recursos cognitivos em aspectos de superfícies de leitura. O que ele está tentando dizer aí para vocês? E quando eu fico fixa na palavra, quando eu invisto na palavra, eu não tenho a compreensão do todo. Então, eu vou ter apenas a compreensão da palavra, tentando decifrá-la, no caso. Então, eu vou tentar decodificar. E essa decodificação, ela acontece de forma lenta, ela é trabalhosa e é consciente. Então, se eu tivesse aqui e ler aqui agora, processamento automático. Então, eu iria fixar no processamento. Então, para poder decodificar processamento, eu só estou olhando para o processamento. Eu não estou olhando para todo o texto que está posto nesse slide. Por isso que é preciso ter a fluência leitora. Porque se não houver a fluência leitora, não há compreensão do texto, da frase. Nós precisamos estar engajados para que o estudante aprenda a ter fluência. Muitos fios se tecem para uma leitura hábil. Professores, vamos compreender que para ter uma fluência leitora, é preciso ter a compreensão da linguagem e o reconhecimento de palavras. Nós já falamos disso anteriormente, mas é importante frisar que para que haja uma fluência, é preciso ter reconhecimento de palavras, que é a consciência fonológica, a decodificação e o reconhecimento automático. Quando o estudante faz isso, ele se torna o quê? Cada vez mais automático. Mas não é só isso. Ele precisa ter o quê?
a compreensão da linguagem. E isso se dá por meio de conhecimentos prévios, de vocabulário, de estrutura da língua e de raciocínio verbal e conhecimentos de literacia. E com esses dois elementos, eu vou ter uma leitura hábil. Então, eu tenho que pensar em estratégia e automatização de palavras, tá bom? Agora nós retomaremos a concepção de avaliação da fluência leitura. Nós falamos na outra TPC, agora eu vou dar uma retomada brevemente. A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler com velocidade, precisão e expressão adequada. Eu vou recuperar brevemente esses aspectos que compõem a fluência. A velocidade, ela refere-se à habilidade de reconhecer as palavras rapidamente. Precisão, ela está relacionada à capacidade de identificar corretamente as palavras escritas. E a prosódia, que se refere aos aspectos da entonação da fala, né? De como o aluno vai ler essas palavras. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da fluência da leitura. Quais são os benefícios da fluência da leitura? O estudante, quando ele tem uma fluência da leitura, ele possui facilidade para reproduzir oralmente uma sequência de palavras escritas presentes em uma lista ou em um texto organizado. A fluência na leitura oral de palavras contribui para que o estudante possa concentrar-se na compreensão do que lê. Ele apresenta a capacidade de ler um texto com agilidade, precisão e expressão adequada. Nós apresentaremos agora a avaliação da fluência leitura. Essa avaliação, ela consiste em um teste digital que tem por objetivo avaliar a fluência leitora dos estudantes do segundo, do terceiro e sexto ano do ensino fundamental. Esse teste ele visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar, né? Ele de forma natural e no ritmo adequado. E a partir dos resultados dessa avaliação, o professor ele tem a possibilidade de elaborar um plano de intervenção pedagógica para atender às necessidades e favorecer o avanço desses estudantes. Agora nós vamos falar quais elementos serão avaliados por série e ano. Primeiramente, vamos entender quais os critérios para a seleção das palavras. Elas foram selecionadas de acordo com a extensão, né, o número de sílabas, quanto à tonicidade, que diz respeito à intensidade, né, a sílaba tônica da palavra, a complexidade silábica, ou seja, as palavras elas possuem um padrão de uma consoante e uma vogal, e elas também apresentam, esse teste também apresenta palavras representadas por duas consoantes e uma vogal na mesma sílaba. E também diz respeito às correspondências regulares e irregulares. Aqui nós trouxemos um modelo do teste do segundo ano do ensino fundamental. Aqui nós vamos analisar as estruturas dos elementos avaliados por série. Por meio da leitura de palavras, é possível identificar se a criança conhece a palavra por memorização ou se ela realiza a leitura decodificando, né, fazendo a identificação da palavra. E na leitura de pseudopalavras, é possível identificar, né, se o aluno ele concentra-se exclusivamente no processo fonológico, né, se ele consegue ler o que está escrito, apesar de ser palavras que não possuem um significado. E a quantidade de palavras, ela é menor, né, de pseudopalavras, ela é menor do que a de palavras, porque ela implica em um maior gasto de tempo para sua decodificação. Aqui nós temos também o modelo do teste do terceiro ano, né, um quadro de palavras, um quadro de pseudopalavras e um texto para leitura, e também tem questões de compreensão. Os alunos também vão fazer, né, o teste de compreensão do texto. E aqui também, no sexto ano, também tem o quadro de palavras, o quadro de pseudopalavras e um texto onde
também tem umas questões de compreensão. Agora que a Esther falou um pouco sobre avaliação, nós vamos trazer sugestões de atividade. Como trabalhar de acordo com os perfis de leitores a partir dos resultados da avaliação da fluência leitora? Vamos pensar em utilizar diversos gêneros literários para a prática leitora, porque dessa forma nós estamos desenvolvendo essa habilidade. Mas é preciso pensar em motivação e incentivar a ler. E o professor, ele é fundamental, ele é modelo. Então, sempre as leituras no início da aula, nós vamos diversos gêneros. Nós já fazemos isso há muito tempo, nos anos iniciais, mas é preciso continuar essa prática. Então, vamos pensar como trabalhar esse pré-leitor. Então, o pré-leitor, ele se encontra aí nesse perfil porque ele ainda dispõe de condições para realizar uma leitura autônoma. E que isso exige muito esforço. Então, pensando nesses estudantes, eles foram categorizados 5 níveis para o perfil do pré-leitor. O nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos pensar numa sugestão de prática. O trabalho pode ser realizado partindo dos textos de tradição popular, trava-línguas e parlenda. Até porque, se nós pensarmos, o trava-língua, a criança, ela gosta, ela vai se divertir e vai estar aprendendo. Aquela competição sadia, né, que nós realizamos dentro da sala de aula, quem fala mais rápido e consegue fazer aí de uma forma divertida. Então, assim, eu estou motivando e eu estou trazendo essa fluência de uma forma lúdica. E a parlenda? A parlenda também a gente pode proporcionar aí um sarau de leituras de parlenda. Então, nós temos muitos recursos para trabalhar. Então, nesse momento, o que esse trava-língua ele vai fazer e essa parlenda? Ela vai garantir, vai favorecer a memorização. E isso vai gerar o quê? Uma automatização das palavras. Então, é um excelente recurso para desenvolver o pré-leitor. E também, né, como nós somos professores especialistas de currículo, temos que trazer o nosso material. E aqui nós vamos trazer o Aprender Sempre, que está lá no segundo ano, o Caderno do Professor, página 29. Então, nós estamos trazendo o objetivo, que é a construção do sistema alfabético e essa habilidade de relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita. Então, lá, suco quente, cabelo diferente. Qual é a letra do seu confidente? Então, suco quente, cabelo diferente. Qual é a letra do seu confidente? Então, o estudante, ali, ó, eles estão pulando corda. Ele está o quê? É a questão do som. Então, é uma memorização. Então, ele tem a questão sonora das palavras e vocês também vão representar de forma escrita. Agora nós vamos falar um pouquinho desse leitor iniciante. O estudante que se encontra nesse perfil, ele apropriou-se das regras que organizam o sistema da escrita alfabética, mas ainda apresenta dificuldade com a base ortográfica. Então vamos pensar. Ele já consegue aí escrever, né? Ele já consegue ler, mas ele tem ainda a questão e ele não se apropriou da base ortográfica. Para esse leitor iniciante, eu posso pensar em atividades que incluem práticas de leituras bem variadas e contemplam diferentes gêneros textuais. Então, eu posso gravar a leitura, por exemplo, está muito aí, né, os estudantes, podcast. Né? A gente sempre fez um podcast, mas a gente gravava, e aí ele fazendo a leitura. Se eu pensar até em utilizar a parlenda lá, então ele grava e ele vai escutar o que ele gravou. Ele grava e com a turma
fazem as trocas. E aí ele vai se apropriando. Ele vai desenvolvendo o quê? A prosódia. Tá? Então, aí uma sugestão para vocês de leitor iniciante. Também, para não deixar de falar do nosso currículo, mais uma atividade do material Aprender Sempre. E aí nós vamos trabalhar a questão do estilo e da compreensão em leitura. E a habilidade aí é ler e compreender textos de diversos campos artísticos literários que apresenta rimas, sonoridade, jogos de palavras, expressões e comparações. Olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não. Vou só pegar uma ideia aqui para a gente poder fazer esse exemplo. Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. Ó, o F, né? Então, assim, a criança, o estudante, ele vai se apropriar do som do F. E os outros aí, ó, a aranha arranha a rã. Olha que legal. A rã arranha aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha aranha. Agora falar isso rápido é difícil, né, gente? E aí eu deixo para vocês aí fazerem com os seus estudantes. Agora nós vamos falar do leitor fluente. Então esse estudante ele não precisa dar grandes pausas na leitura para poder decifrar o que está escrito e nem retroceder as palavras já lidas para corrigir algum erro cometido. Então ele está pronto, ele já tem uma fluência, né? Então a sugestão de atividade é que eles devem incluir palavras de leitura bem variadas e contemplar diferentes gêneros textuais, como a gente já vem falando aí dos anteriores também. Então, os estudantes com esse perfil, provavelmente eles já dispõem de condições mínimas para utilizar a leitura como fonte de aprendizagem. Ou seja, provavelmente já dispõem de condições de ler e compreender um texto variado. Aí nós podemos trabalhar toda essa questão da compreensão leitora. E vamos ver, dentro do material do Aprender Sempre, que aqui nós já estamos trazendo o objetivo que é compreensão e leitura. Então, percebam, né? Da minha janela. Então, esse é um pequeno trecho, né? A atividade, ela se estende bastante. Então, quando eu vou pensar nesse texto, da minha janela. Então, eu tenho uma janela, o estudante tem uma janela, todo mundo tem uma janela, não importa o tamanho. Então, quando ele faz essa leitura, que começa dizendo que a história de Minha Janela, livro infantil, ele é vencedor do prêmio Jabuti. Então, ele começa assim, se existiu uma coisa em comum entre a maioria das pessoas em 2020, é que ficamos muito mais tempo dentro de casa. Quando não saíamos pela porta para enxergar o mundo, o que nos resta para fazer do lado de fora, além das possibilidades tecnológicas, são as janelas do nosso lar. E você já traz aí toda uma reflexão e uma conversa com esse estudante, dizendo, e aí, o que você viu da sua janela no tempo da pandemia? Então eu tenho que pensar no quê? Eu estou trabalhando o texto do campo da vida pública. Então, eu tenho que pensar nessa questão dessa habilidade. Eu posso utilizar fotolegendas, manchetes, notícias. Então, além de trazer aí uma construção de um novo texto produzido pelo estudante. Então, essa atividade pode ser explorada de diversas estratégias. Basta vocês aí pensarem no como eu vou utilizar da melhor forma possível, de acordo com a realidade dos seus estudantes. Para finalizar a nossa formação, nós vamos trazer aqui uma frase que faz parte da alfabetização na idade certa. É um livro, né, que é Alfabetização da Ciência Cognitiva à Prática Escolar, que diz assim: o processamento visual e o processamento auditivo são necessários para aprender a ler. A escrita alfabética representa a linguagem oral por meio de letras reunidas formando palavras.
Assim, aprender-se a ler palavras cujo significado está sempre ligado à compreensão auditiva são os componentes essenciais da leitura, a decodificação e compreensão auditiva. Então, isso é uma reflexão para vocês, professores, pensarem nesse processo, seja ele visual ou auditivo, e utilizar os dois juntos, para assim desenvolver essa fluência em leitura. E eu quero agradecer e dizer que foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima formação. Até lá!